A maioria das pessoas acredita que tem fé, acredita que confia em Deus, acredita que estaria pronta para obedecer se fosse necessário, mas quase ninguém entende o que realmente significa ser colocado diante de uma decisão onde não existe lógica, não existe explicação, não existe conforto emocional, apenas uma escolha silenciosa que revela quem você realmente é por dentro. Porque enquanto é fácil dizer que confia, é extremamente difícil continuar confiando quando aquilo que Deus pede entra em conflito direto com tudo aquilo que você ama, valoriza e não quer perder. E foi exatamente nesse tipo de cenário que a vida de Abraão foi levada ao limite. Antes de continuar, se inscreve no canal. A gente revela o que elas expõem sobre o comportamento humano, sobre decisões que ninguém vê, sobre conflitos internos que ninguém comenta e sobre o que realmente acontece quando a fé deixa de ser discurso e passa a ser ação. Abraão não se tornou quem ele foi da noite para o dia. Ele não nasceu com uma fé inabalável. Ele construiu isso ao longo do tempo, passando por processos que a maioria das pessoas não suportaria, ouvindo promessas que pareciam impossíveis, caminhando sem garantias, lidando com o silêncio de Deus em momentos onde qualquer pessoa começaria a duvidar, porque Deus havia prometido algo que contrariava completamente a realidade. Havia dito que ele seria pai de uma grande nação. Mas os anos passaram, o tempo avançou, o corpo envelheceu e a promessa parecia cada vez mais distante da realidade visível. E esse é um ponto que muita gente ignora, porque todos querem falar do resultado, mas poucos querem encarar o processo, poucos querem lidar com o tempo de espera, com a frustração, com a dúvida silenciosa que aparece quando nada acontece, porque é nesse espaço entre a promessa e o cumprimento que o comportamento humano começa a ser revelado. E Abraão permaneceu ali, entre o que Deus disse e o que ele ainda não estava vendo, sustentando algo que não tinha forma, não tinha prova, não tinha confirmação visível. Até que no momento em que parecia tarde demais, no momento em que biologicamente já não fazia sentido, no momento em que qualquer expectativa já teria sido abandonada por alguém comum, a promessa se cumpre. E Isaque nasce, não apenas como um filho, mas como a concretização de tudo aquilo que Abraão acreditou quando não havia nada para sustentar essa fé além da palavra que ele havia recebido. Isaque não era apenas amado, ele era o significado de tudo. Ele representava o cumprimento, a resposta, a validação de anos de espera. E é exatamente por isso que o próximo acontecimento não é apenas surpreendente, ele é profundamente desconcertante, porque quando tudo finalmente parece fazer sentido, quando a promessa está viva, quando o ciclo parece completo, Deus fala novamente, mas dessa vez não para entregar algo, e sim para pedir algo de volta. E não era um pedido qualquer, não era algo simbólico, não era algo que pudesse ser interpretado de forma leve. Era um pedido direto, específico e absolutamente difícil de aceitar. Porque Deus pede Isaque, pede justamente aquilo que representava tudo, aquilo que tinha valor emocional, aquilo que não poderia ser substituído, aquilo que ninguém abriria mão sem questionar. Agora pensa nisso com honestidade. Porque é aqui que a história deixa de ser distante e começa a tocar diretamente na realidade de quem está ouvindo. Porque a pergunta não é mais sobre Abraão, a pergunta é sobre você. Sobre o que você faria se estivesse no lugar dele, se Deus pedisse exatamente aquilo que você mais ama, aquilo que você lutou para conquistar, aquilo que você protege, aquilo que você teme perder. A Bíblia não mostra um Abraão entrando em conflito verbal com Deus, não mostra resistência explícita, não mostra tentativa de negociação, e isso não significa que não houve conflito interno. Significa que a decisão dele não foi baseada no que ele sentia,
mas no que ele escolheu fazer. E isso revela um nível de maturidade espiritual que está muito além do que a maioria das pessoas vive hoje. Na manhã seguinte, sem anúncio, sem dramatização, sem buscar validação externa, Abraão simplesmente se levanta e começa a agir, porque a fé dele não estava condicionada a entender tudo antes de obedecer. Ele prepara a lenha, organiza o necessário e inicia uma caminhada que não era apenas física, era emocional, era interna, era silenciosa e extremamente pesada. Cada passo naquela direção não era apenas um movimento, era uma decisão sendo reafirmada. Era um conflito sendo vencido. Era a escolha de continuar mesmo quando qualquer parte humana dentro dele poderia sugerir parar, reinterpretar, adiar ou simplesmente desistir, porque sempre existem justificativas plausíveis para não obedecer completamente. Sempre existem argumentos que parecem razoáveis quando o custo é alto demais. E é exatamente por isso que essa caminhada é tão importante, porque ela representa o processo onde a fé deixa de ser uma ideia e se torna uma prática real. Onde não há plateia, não há reconhecimento, não há aplauso, apenas uma decisão sendo sustentada em silêncio. No meio desse caminho, Isaac faz uma pergunta simples, mas profundamente impactante, ao perceber que algo estava faltando, e ele diz que vê a lenha, vê o fogo, mas não vê o cordeiro. E essa pergunta não é apenas parte da narrativa, ela representa o confronto entre a realidade visível e a decisão invisível que Abraão já havia tomado. A resposta de Abraão não é técnica, não é explicativa, não é racional. É uma declaração de confiança em meio à incerteza, quando ele diz que Deus proverá. E essa resposta carrega um peso enorme, porque ela não vem de alguém que sabe o final da história. Ela vem de alguém que decidiu confiar mesmo sem ter nenhuma evidência de como aquilo seria resolvido. Eles chegam ao destino e tudo se intensifica, porque agora não há mais deslocamento, não há mais tempo, não há mais distância entre a decisão e a execução. Abraão constrói o altar, organiza a lenha e coloca Isaque sobre ele. E esse momento é um dos mais fortes de toda a narrativa bíblica, porque representa o ponto onde a fé é levada ao extremo. Esse é o ponto onde a maioria das pessoas teria parado, onde muitos diriam que já foram longe o suficiente, que já demonstraram fé o bastante, que Deus entenderia uma pausa, uma adaptação, uma forma alternativa de obedecer sem ir até o fim. Mas Abraão não faz isso. Ele continua, ele levanta o cutelo e está pronto para completar aquilo que foi pedido. E é exatamente nesse momento, quando não há mais volta, quando a decisão já está completamente tomada, quando não existe mais dúvida sobre o que ele está disposto a fazer, que a intervenção acontece, a voz chama, ordena que ele pare e declara que agora está claro que ele teme a Deus, não como teoria, mas como prática. Deus nunca quis tirar Isaque, Deus quis revelar que Isaque não estava acima dele no coração de Abraão, e isso muda completamente a forma como essa história deve ser interpretada, porque o teste nunca foi sobre perder algo, foi sobre quem ocupa o primeiro lugar quando tudo está em jogo. E agora, inevitavelmente, essa história se volta para você, porque todos querem viver promessas, todos querem ver resultados, todos querem experimentar milagres, mas poucos estão dispostos a passar por testes que exigem entrega real, confiança sem garantias e decisões que não fazem sentido no momento em que são tomadas. A verdade é que o comportamento humano muda quando o custo aumenta. A confiança diminui quando o risco cresce, e é nesse ponto que muitos recuam, não porque deixaram de acreditar completamente, mas porque não conseguem sustentar a fé quando ela exige algo que dói abrir mão. Fé verdadeira não é medida pelo que você diz quando tudo está bem, mas pelo que você faz quando tudo pode dar errado, quando não há explicação, quando não há resposta imediata, quando o caminho exige continuar mesmo sem entender.
Abraão não se tornou referência por causa de palavras bonitas, mas por causa de uma decisão extremamente difícil que ele tomou quando ninguém estava vendo, quando não havia garantia de final feliz, quando tudo indicava perda. E agora a pergunta permanece, não como algo teórico, mas como algo direto, pessoal e inevitável. Se Deus pedisse hoje aquilo que você mais ama, aquilo que define sua segurança, aquilo que você não quer perder de forma alguma, você teria coragem de confiar completamente ou encontraria uma forma de recuar sem admitir isso para si mesmo? E se essa mensagem te fez refletir, se ela te confrontou de alguma forma, então se inscreve no canal, porque aqui a gente não entrega conteúdo superficial, a gente entrega verdades que mostram quem você realmente é.